Vamos reagir hoje então ao vídeo da Etonilda sobre um livro best-seller que morra sem nada e aproveite ao máximo. Vamos ver o que vai falar esse livro aí, hein? Morra sem nada e aproveite ao máximo a sua vida e o seu dinheiro. Bom, muito se fala hoje em dia em viver de dividendos, viver de renda, mas esse autor aqui parte do princípio de que pode ser uma bobagem a gente querer usar só os dividendos e não usar também o patrimônio para melhorar a nossa qualidade de vida. Ele dá Ó, tá falando pra você usar seus dividendos e você usar seu patrimônio pra ter uma melhor qualidade de vida. Beleza. A capa desse livro aí eu já ficaria com o pé atrás, mas vamos lá. um exemplo de que se você vai viver até 70 anos e aos 40 anos você já adquire ali o valor que dá para viver confortavelmente o resto da sua vida, significa que tudo que você trabalhar a partir daqui será um desperdício de tempo, de energia vital, porque você poderia estar fazendo outra coisa da sua vida ao invés de estar correndo atrás de mais dinheiro, porque afinal você já tem o dinheiro necessário para viver o resto da sua vida. Faz sentido para vocês? É claro que não sabemos exatamente quando vamos morrer, né? Se vai ser aos 50, 60, 70, 80, mas ele dá algumas dicas para que a gente possa programar tudo isso e conseguir morrer sem nada, ou seja, conseguir gastar tudo em vida para aproveitar o máximo do nosso dinheiro. O autor Peraí, ó. A ideia é que você vai viver e você vai pegar todo o seu dinheiro e vai gastar tudo. Já começa que, na minha opinião, eu não faria isso, porque eu não tenho filhos ainda, mas eu prezaria muito pela saúde dos meus filhos, que eles tenham uma vida confortável, que eles não precisam se matar de trabalhar que nem o pai deles trabalhou, que nem o avô deles trabalhou. Eu acho que isso de você gastar tudo já começa zoado, né? Na minha visão. compartilha algumas lições interessantes. Porque se for para pensar assim, cara, você vai se matar de trabalhar, aí você vai zerar seu dinheiro, aí seu filho vai se matar de trabalhar, vai zerar o dinheiro, não vai ter, não vai ter geração que vai viver confortável na sua linhagem. Todo mundo vai ser escravo do sistema de trabalha, tenta empreender, quebra, tem problema de saúde, problema de dor de cabeça, tem infarto. Cara, pra mim não vale a pena, já começa por aí. E de antemão eu vou falar que eu não achei algumas lições tão absurdas assim não, tá? Muitas fazem sentido e eu trouxe algumas delas aqui pra vocês. A primeira lição desse livro aqui é sobre filhos. Olha Todos lá. nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos, né? Para que eles fiquem bem quando a gente se for. Porém, o autor sugere que a gente dê parte dessa herança ainda em vida para os nossos filhos. Jamais. Porque ele explica. Ele conta que conversou com um casal de idosos já e durante toda a vida esse casal juntou dinheiro com o intuito de deixar para a filha deles, para deixar ela bem quando eles se fossem. Só que o que aconteceu? A filha saiu de casa, foi viver a vida dela, casou e a própria filha comentou que passou muitas dificuldades, chegou até a dormir na casa de alguns amigos, passou dificuldades financeiras, ela juntamente com o marido. Isso os pais juntando a tal herança que daria para a filha quando eles morressem. Só que o que acontece também? A filha enriqueceu, né? Ela fez faculdade lá, empreendeu, enriqueceu, ganhou o dinheiro dela. Depois que a filha já estava milionária, os pais morreram e deixaram uma herança milionária para ela. E aí esse dinheiro chegou nas mãos dela no momento que ela não precisava. Poderia ter chegado antes, que com certeza teria ajudado muito mais ela do que no momento que chegou. E aqui, segundo o livro, fica a primeira lição, né? Para você ajudar os seus filhos ou alguém da sua família ainda em vida. Você não precisa Legal, você ajudar a sua família ainda em vida é ótimo, tá certo, todo mundo deveria fazer isso, mas pensa bem, aquela ideia que o pessoal fala assim, ah filho, se você passar na faculdade com 18 anos, eu te dou um carro, te dou um apartamento. Claro que hoje em dia não tá mais assim, porque tudo é caro hoje, a faculdade é muito cara, apartamento tá muito caro, casa tá muito cara, então você imagina, a criança bateu 18 anos, toma aqui, ó, tudo o que você herdaria tá aqui. Cara, para um jovem fazer uma cagada com esse dinheiro, zerar esse dinheiro, é coisa absurda. Ah, não, mas tem pessoas e pessoas. Cara, exemplo de exceção é o exemplo do burro. Segue a regra, não fica com a exceçãozinha, que senão você vai sempre se ferrar. morrer para começar a ajudar seus filhos. A segunda lição do livro é: não administre o seu dinheiro como se fosse viver para sempre. Tem muita gente aí com 60 anos que eu conheço que economiza até num cafezinho, não sai um final de semana para jantar fora juntando dinheiro. Ou seja, pensam que vão viver para sempre, né? Que vão precisar guardar dinheiro ali para quando chegar a 200 anos, 300 anos. E outra coisa, pessoal, que o autor fala, né? Que coisas que a gente pode fazer aos 30, faremos com mais dificuldade aos 60. A gente tem uma idade para cada atividade, devemos aproveitar ao máximo o nosso dinheiro para garantir que essas coisas sejam feitas e aproveitadas no tempo certo. Porque Discordo. Por que eu vou discordar? Primeiro, com 60 anos, o que você já viveu, o que você já leu, o que você já experimentou de filme, de cultura, o quanto de gente você já conheceu,
o seu cérebro vai estar com uma capacidade cognitiva de assimilar questões, assimilar coisas, assimilar ideias muito maior. Então, um jovem fazendo uma viagem, tal, viajar, conhecer a Europa, beleza. Cara, ele não leu nada sobre o renascentismo, ele não leu nada sobre a reforma protestante, que foi importante, ele não sabe a história da Igreja Católica, por exemplo, que vai viajar, vai para a Europa, vai ver um monte de igreja, não vai conhecer nada, vai só, oh, que bonito aqui, que bonito ali, não vai ter noção nenhuma, não vai ter noção de filosofia nenhuma, vai viajar, vai só ver um monte de coisa, vai tirar uma selfiezinha para mostrar no Instagram. Bobagem. Então isso aí já, para mim, esse argumento para mim não cola, não é válido. À medida que o tempo passa, a gente vai tendo mais dinheiro, mas vai tendo menos tempo e menos saúde. Veja essa parte do livro, né? Não necessariamente também. Ajustando o equilíbrio entre saúde, dinheiro e tempo livre. O autor dá esse exemplo desse primeiro triângulo, onde você tem de 20 a 30 anos, tem pouco dinheiro, tem mais tempo e mais saúde. No segundo exemplo, você já tem ali dinheiro, tempo e saúde, tudo na mesma proporção, ali entre os 31 e 60 anos. Aqui nesse terceiro exemplo, né, após os 61, você já vai ter muito dinheiro, muito tempo livre, mas você vai ter pouca saúde. Fazer um mochilão é... Ó, galera, o quanto que a inteligência artificial tá evoluindo, eu não sei nem a expectativa de vida do ser humano como vai ficar. Que tá evoluindo muito rápido, tá em escala exponencial. E, galera, sem brincadeira, se você tiver... Já tem IA, que ela tá fazendo descrição de DNA perfeitamente. Ela em vez de responder em texto, ela tá gerando código genético. A noção disso, pra gente retardar o envelhecimento, a noção disso pra gente retardar o envelhecimento das células, reparação celular. Cara, transplante de órgãos vai ser uma coisa meio que ultrapassada, porque já tá começando a ter evolução no sentido de produzir órgãos artificiais que sejam compatíveis com cada indivíduo. Então, também é um argumento que pra mim não cola. Eu sou contra esse tipo de argumento. Mas vamos lá. Muito mais interessante aos 25 do que aos 35, aos 45. Viajar para turistar, andar bastante, se aventurar, mudar de país, mudar de cidade. É muito mais fácil fazer isso aos 30 anos do que depois dos 40 ou 50. Concorda com ele? As pessoas trabalham a vida toda com a ideia de que quando se aposentarem lá aos 65, 70 anos, vão começar a curtir a vida. Só que, pessoal, segundo ele também, e a gente sabe que ali quando a gente tá próximo dos 70 anos, a maior parte da nossa vida já passou. Isso não quer dizer que você não vai viver mais 20 anos, 30 anos, mas aquela parte da gente aproveitar bastante, viajar bastante, se aventurar, já passou. Bobagem. Aos 70 anos, você precisará descansar, ter conforto, ter dinheiro para bancar seus medicamentos, ter um funcionário aí para cuidar da casa, para cuidar de você. Por isso que aqui no canal eu incentivo bastante vocês a construírem um patrimônio para se aposentar o quanto antes. Porque se se aposentar isso beleza. quanto antes, você consegue aproveitar mais a sua vida, né? Porque você vai ter mais tempo livre e consegue gastar o seu dinheiro de uma forma que vai te deixar mais confortável, mais feliz. A terceira... Ó, antes de eu comentar isso, realmente, se você fazer uma atividade física diária, se você tem uma alimentação boa, se você não bebe bebida alcoólica, não fuma, não usa drogas, galera, você vai viver muito bem. Eu conheço muita gente de 70 anos que parece que tem 50. Eu juro pra vocês. Tem gente que tem uma idade corporal, idade biológica, muito abaixo da idade normal. Porque é uma pessoa que sempre teve uma vida regrada, sempre teve uma vida boa. Agora, uma pessoa que é boêmia, pô, chega nos 50 e parece que tá com 70 já, não tem essa. Agora, outra coisa que eu tava reparando aqui, vendo a estante de livro dela, tem muito livro que parece ser muito similar um ao outro, vocês estão vendo? Tá meio embaçado aqui por causa da câmera dela, que é de alta qualidade, inclusive. Você vê que dá a impressão que são muito livros de best-seller. Esses livros, eles são bons pra massa. Se você quer algo mais aprofundado, não é tão interessante. Caso você tá começando uma leitura, assim, você pode ler esses livros, assim, Como Influenciar Amigos, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. Esses tipos de livros são best-sellers, que vendem milhões, né, que são de autoajuda. Para você que tá começando no mundo da leitura, ok. Agora, uma pessoa que é influenciadora de finanças, eu até acredito que sim, né, que deve ter outros livros lá embaixo que devem ser mais parrudos, né, mais pancada, né? Agora, livro assim é bom pra quem tá começando, viu, galera? Não vale muito a pena ficar perdendo muito tempo nesses livros, não. A lição aqui desse livro é que ele fala de dividendos da lembrança. E esse livro que ela tá recomendando é best-seller, você vê a capa dele, é bem feito pra vender mesmo, né? Não tem... A profundidade é meio rasa. A pessoa escreve, às vezes até no chat GPT, e imprime, e manda pra editora e pau no gato, faz o livro.
dividendos da lembrança. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, tá mais relacionado a viagens, a experiências. Um exemplo, se uma pessoa fez uma viagem lá aos 20 anos e ela vai morrer só aos 70 anos, significa que todo ano ela vai lembrar dessa viagem lá que fez aos 20 anos. Então, olha o tanto de tempo que essa pessoa vai ficar com esse dividendo da lembrança. Pode prestar atenção que pessoas mais velhas, geralmente elas contam a mesma coisa sempre, né? Quando a gente chega perto, começa a conversar, isso é o dividendo da lembrança. Se você fizer uma viagem aos 69, você não vai aproveitar tanto essa viagem assim, e se você morrer aos 70, você só vai ter passado um ano lembrando dessa viagem, dessa aventura. Bobagem. No livro ele explica assim, ó, o exemplo de uma curva de realizações para um período de 7 anos com os dividendos da lembrança. Nesse 7º ano, ele já empilha aqui o dividendo da lembrança que aconteceu no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. Me digam aí vocês concordam com esse lance aí de dividendo da lembrança? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é algo que eu concordo. Outra lição. Não, porque primeiro, dividendo da lembrança. Esse tipo de argumento parte do pressuposto que você só vai ter boa lembrança da vida viajando, vai ter boa lembrança da vida fazendo viagens exóticas, esse tipo de coisa, mas não é assim que a vida funciona, né, galera? Vamos ser sinceros. Você às vezes tem lembrança boa de uma conversa que você teve com uma vizinha, com um vizinho, você às vezes tem uma lembrança boa de uma criança que você viu brincando num parque, e isso marca você de uma maneira. A lembrança boa são as relações que a gente tem com outro ser humano, não são relações de viagem, que não sei o quê. Que coisa de gente que viajou o mundo inteiro e falou assim, cara, se eu pudesse eu nem teria ido tal país, que é porcaria. Tem outro país que ali que é mais interessante, que é barato. Por exemplo, Guatemala, o pessoal chama de Guatebuena, que é muito bom, e é uma viagem barata comparado com Londres, comparado com Paris, entre outros países da Europa, né, cidades da Europa famosas. Então, eu não concordo, e eu acho que você tem lembranças de coisas que te marcam. O que te marcam são relações pessoais, não são lugares. É quanto de dinheiro é necessário, segundo ele, para a gente viver confortavelmente o resto da nossa vida. Ele fala que a gente precisa saber o seguinte para fazer esse cálculo. A gente precisa saber o custo de vida anual e os anos restantes da nossa vida. E como é que danado a gente vai saber quantos anos a gente ainda vai viver? Existe no Google calculadoras de expectativas de vida. Basta você entrar no Google aí e pesquisar calculadora de expectativa de vida. Você vai encontrar um site onde você vai responder várias informações sobre sua saúde, o que você... Ela colocou um site da UOL sobre expectativa de vida. A gente não tem a mínima noção de expectativa de vida mais desde o surgimento da inteligência artificial, galera. Porque o que tá tendo de pesquisa científica, médica, que tá avançando tão rápido, a gente não tem a mínima noção de quanto tempo a gente vai viver. Eu espero que você viva bastante, eu também viva bastante. Se você crê em Deus também, se você acredita em vida pós-morte, eu não me preocuparia tanto com essas coisas, porque o ideal resumindo, você acumula patrimônio para você despender esse patrimônio com a sua família e você viver uma vida feliz e viver em paz. Você não se preocupar com boleto. Então, sei lá, esse tipo de argumento é autor best-seller, né? Então a gente tem que levar em conta isso. Costuma comer, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico. De acordo com as suas respostas, a calculadora vai te falar a sua expectativa de vida. Eu já fiz a minha deu 87. Agora a gente vai preencher aqui, ó, custo de vida anual. Eu coloquei aqui um exemplo de 60 mil, que dividindo 60 mil por 12 meses dá 5 mil por mês. E vou preencher aqui, ó, anos restantes. Me restam, segundo essa calculadora aqui, 55 anos. Deu que eu vou viver até 87, menos 32 anos que eu tenho hoje, dá aqui 55 anos restantes. Segundo o autor, quanto eu preciso de dinheiro para viver o resto da vida? Basta eu fazer o seguinte, 60 mil vezes 55 anos, que vai dar 3 milhões e 300 mil. Só que, já adianto, que ele mesmo fala que vai dar um número muito grande e que com toda certeza você precisa de muito menos para viver. Eu tenho aqui uma planilha que eu vou fazer um exemplo semelhante ao que o autor nos orientou. Então, nessa planilha eu vou colocar aqui 500 mil. Eu vou recomendar para vocês, ó, um canal chamado Baster. Por que eu recomendo o Baster? Porque ele fala assim, cara, continha é para quem não entendeu os princípios. Se você seguir a filosofia Baster de acumulação de patrimônio, você fica com isso aí, você dá até risada. Porque fazer continha, cara, nunca dá certo. Primeiro, que você tende a ganhar mais quanto mais velho você fica. Mais você vai ter experiência de vida, mais você vai ler, mais você vai conhecer pessoas mais interessantes, mais você vai fazer negócios mais interessantes. Então, esse negócio de, vou aportar tanto todo mês. Não existe isso, essas contas nunca batem. Às vezes você perde o emprego, às vezes você tem uma temporada de clientela que tá baixa, então... Continha, planilhinha, cara, é bobagem. No máximo você usa lá o Investidor 10, você usa o Baster System lá, que ele vai te dizer onde que você vai investir o seu dinheiro de acordo com a sua própria estratégia, né?
Saque anual de 60 mil reais, afinal eu quero 5 mil todos os meses durante esses 55 anos. Já preenchi aqui, né, minha idade restante, os anos que eu vou viver, segundo a calculadora de expectativa de vida. A taxa anual, vou colocar 10%. Hoje em dia, a gente já consegue investimentos aqui de 12%, só que vou colocar uma taxa conservadora de 10%. Note que na minha planilha aqui, deu que no ano 19 o meu dinheiro vai acabar, se eu continuar fazendo esses saques aqui de 60 mil reais por ano. Ó, eu tinha... Ó, vamos fazer um cálculo rápido. Ela colocou 10%, né? No ano 10, em tese você teria chegado em 100%, correto? 10% ao ano, 10 anos, 100%. Um pouco mais que isso, né? Vamos só arredondar. Não se apegue na matemática, se apegue ao princípio. Que de matemática não dá para ir muito longe. Até porque eu não sei, e também se você ficar perdendo tempo com isso, você não vai ir muito longe também. Mas se você investe em ações, a probabilidade da sua carteira de ações superar esse 100% é imensa, galera. É imensa. E se você fizer uma carteira conservadora, que geralmente é o ideal, você colocar em grandes bancos, grandes seguradoras, setor elétrico, esse tipo de coisa, você vai passar de 1000% fácil. Então, fica tranquilo, não se preocupa com essa coisinha assim, porque é bobagem. Você divide sua carteira lá, faz uma pizza, assim, gráfico de pizza. Você vai colocar parte em renda fixa, parte em renda variável. Dessa renda variável, você vai colocar em renda variável nacional, renda variável internacional, fundos imobiliários, REITs, cripto. Outra parte da renda mais fixa, assim, vamos dizer, que na verdade é uma renda fixa, você vai colocar em imóveis. Você vai comprar imóvel para você alugar para os outros, porque você alugando, você vai ganhar o rendimento do aluguel e o valor do imóvel vai subindo ao mesmo tempo. Então você tem dois ganhos aí. Você diversificando seu patrimônio dessa maneira, você não precisa se preocupar com continha, você não precisa se preocupar com, em 10 anos eu vou fazer 10% ao ano, que não sei o quê. Você vai superar e muito esse valor. 500 mil, aí peguei 60 mil, já fiquei aqui com 440 mil. Aí ele foi acabando. Foi rendendo os 10% ao ano, só que mesmo assim eu tô tirando mais dinheiro e esse patrimônio aqui de 500 mil não se sustenta por esse tanto de ano aqui. Aí eu buscando equilibrar o exemplo com o exemplo do livro, cheguei aqui a 650 mil. E aí sim, ó, se eu começar retirando aqui 60 mil e continuar retirando esses 60 mil, o meu dinheiro ele vai ser infinito. Porque mesmo eu tirando 60 mil todo ano, o meu dinheiro tá rendendo isso aqui, ó, 10% ao ano. E eu tô tirando menos de 10% para viver. Agora, se eu colocar o que o cálculo... Aí a inflação vai pegar o dinheiro dela, assim, ó. O dinheiro do autor, ó. Até os Estados Unidos está com inflação. Então, esse negócio, assim, de tirar do montante do seu patrimônio, não compensa, não, viu? Aluguel, beleza, porque aluguel sempre se repõe e o valor do objeto principal, que é o imóvel, não se desgasta. Agora, tirar da renda fixa, tirar da renda variável, tirar dos dividendos, sei lá, hein? Cada um. O cálculo inicial sugeriu que foi 3 milhões e 300 mil, é dinheiro que não acaba mais. Nem que a gente vivesse 30 vidas, a gente precisaria gastar esse dinheiro aqui, porque rendendo a 10% ao ano, ele iria crescer a passos muito, muito, muito largos. Dessa forma aqui, que eu fiz 600... Só para não falar que você não pode tirar esse dinheiro da renda fixa, você pode tirar, da renda variável também pode tirar. Só que assim, você tem que se levar em consideração sempre a inflação, porque metade do dinheiro você vai ter que reaportar. Se você não reaportar, a inflação vai corroer esse dinheiro, mas tão rápido, que daqui a pouco esse dinheiro vai sumir e vai virar pó. 50 mil. Tirando 60 mil por ano, eu estou usando tanto parte dos dividendos como parte do patrimônio também. O que, como eu falei, dá quase 10% de retirada todos os anos, né? 10% ao ano. E o engraçado é que a maioria dos especialistas que a gente conhece, tanto aqui quanto na gringa também, eles sugerem que a gente deve tirar 4% de todo o rendimento gerado pelo nosso patrimônio. Então, se eu pegar aqui esses 650 mil, multiplicar aqui por 4%, igual, vai dar 26 mil. Então, 26 mil é o dinheiro que os especialistas indicam que a gente pode tirar. E não 60 mil. Se eu dividir esses 26 mil aqui por 12, né, 12 meses, significa que a gente eu vou acelerar porque tá essas continhas todos os meses, diferente do que a gente tá tirando aqui 5 mil. Então o autor, ele defende isso aqui, que a gente pode tirar uma taxa mais alta e que a gente pode inclusive começar a usar um pouco do patrimônio também, não só aqueles rendimentos. E assim, pessoal, eu tenho esse canal de finanças aqui, de investimento, eu entendo a preocupação dos especialistas em fazer com que o meu dinheiro, com que o seu dinheiro nunca acabe. Isso no início, quando você tá começando a construir um patrimônio, é super recomendado. Não dá pra você ficar tirando os rendimentos e utilizando quando você tá na fase de crescer o patrimônio. Mas quando você já tá aposentado, né, você já construiu o seu patrimônio, a história é outra. Então eu concordo sim em partes com o autor. Só que tem outro porém, né? Eu vi que eu poderei viver até os 87 anos, mas e se eu viver 90, 95, 100 anos, no momento que eu vou mais precisar, o meu dinheiro vai acabar e aí, como é que eu fico? Por isso que nessa parte de gastar tudo e morrer exatamente sem nada, eu não concordo. Então, eu concordo com a primeira lição, né, a parte dos filhos, eu concordo com essa parte de dividendos da lembrança, eu concordo que a gente não deve viver como se fosse viver pra sempre, e concordo com gastar parte do patrimônio lá na frente. Quando você se aposenta, você deve sim utilizar pra garantir que você tenha uma qualidade de vida melhor, principalmente se você é daquele tipo de pessoa que não quer deixar tudo para os filhos. Essa parte é engraçada, né, porque imagina, depois que eu juntei 1 milhão, eu fiquei pensando, imagina conseguir aí, no decorrer de toda a vida, 5 milhões e você não usar esses milhões pra viajar de primeira classe, pra fazer algumas coisas caras e confortáveis só pra poder deixar uma herança para os filhos. Por isso que usar
usar parte do patrimônio fará sim parte dos meus planos futuros. Aqui é importante eu te dizer que esse livro, Morra Sem Nada, ele não defende que aquela pessoa, por exemplo, que tá endividada, que não tem nada, que tá zerado, ele não defende que essa pessoa continue sem nada e morra sem nada. Ele defende que pessoas que já têm um patrimônio comecem a gastar mais esse patrimônio em prol de si mesmos para tentar aproveitar o máximo do dinheiro, tá? Que fique bem claro, porque às vezes tem pessoas que não gostam de juntar dinheiro, de construir um patrimônio, não tem essa mentalidade de enriquecer e construir um patrimônio, vai pensar, olha aí, eles defendendo pra morrer sem nada. Então vou continuar assim. Esse livro aqui não é pra você que pensa assim, beleza? Antes de ir embora, eu aproveito para lembrar que amanhã, na segunda-feira, dia 27 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento completo de finanças e investimento e você vai conseguir. Aí é venda de curso, etc. Galera, curso de finanças, não faça. Não faça. Juro pra você, não faça. Vai no site do Baster, eu vou até colocar aqui pra você ver rapidão, ó. Se você assistir o vídeo até o final, você vai pegar a referência. Foi mal que vai ficar até um som um pouco ruim. Ó, Baster com 2 T's. Você vai entrar aqui, ó, no YouTube, vai colocar Baster. Aí qualquer vídeo aqui do Baster, você vai assistir tudo. Tudo que ele postar, você assiste, porque é fácil, é tranquilo. Ó, vai no Em Alta. Ó, vê esse aqui, ó. Quero ser rico, filosofia basta de acumular patrimônio, como entrar na bolsa. Vai assistir tudo isso aqui que é tranquilo. Só se você assistir esses 2 primeiros vídeos, já tá bem, cara. Tá muito bem. Você não vai precisar assistir mais nenhum youtuber de finanças. Tô falando sério pra você. Não vai precisar fazer curso nenhum. Vai no Baster que o cara tá no mercado, ó. Desde o início dos anos 2000, o cara manja muito mais que qualquer youtuber de finanças que não tem nenhum certificado que pode falar de finanças. Quer dizer, não pode indicar ações, etc. Mas vai no Baster que você vai estar sossegado a vida inteira. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Até mais.